Olá pessoal, eu sou Camila Martins e hoje nós temos uma aula nova no canal, que são esses cestinhos organizadores. Eu trouxe aqui com o tema natalino, para vocês organizarem a mesa, decorar, colocar aqui as frutas secas, mas vocês podem também fazer com outras estampas, de repente uma estampa infantil para organizar a bancada dos filhos, colocar a baguncinha deles, ou até mesmo com estampa de costura, ó. E eu já estou utilizando o meu aqui para colocar as nossas presilhas. Nós vamos disponibilizar o molde em 2 tamanhos, tá? Mas se vocês quiserem, podem ampliar ou reduzir da maneira que quiserem. Nós estamos utilizando aqui para essa cestinha uma base que é um hexágono, tá? Então ele tem 6 lados iguais. O que eu vou precisar? Como eu preciso que ele tenha um pouquinho mais de estrutura, eu vou colocar tanto o tecido de fora quanto o tecido de dentro na manta. Então eu estou utilizando aqui a manta R1. O que eu fiz? Só fui lá, passei a ferro. Deixa eu tirar aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Passei a ferro, já colei aqui o meu material na manta. Vim aqui, apoiei o molde e risquei. Neste caso, estou utilizando uma caneta normal, não precisa ser apagável, porque eu vou costurar exatamente em cima do risco, tá? Então, nós vamos para a máquina. Como eu risquei com a caneta normal, é justamente porque eu não vou ter essa marcação aparecendo. Vou costurar toda a volta, exatamente em cima do risco, ó. Sempre deixo a agulha fincada no meu material para eu poder desvirar a peça. Vou esticando. Eu alfinetei, tá, pessoal? Embora eu já tenha estabilizado o tecido aqui na manta, eu coloquei alguns alfinetes para facilitar essa costura. Só respeitar direitinho o risco, porque depois eu vou ter que encaixar o tecido de fora com o tecido de dentro, tá? Se a sua máquina tem a função da agulha parada no tecido, acione, porque isso facilita bastante também. Costurei toda a volta, então eu vou refilar toda a volta do meu material. Para isso, eu vou utilizar uma das tesouras da Lamax. Essa daqui é a tesoura de picotar, tá? Tesoura de picote. Como eu tenho um desenho irregular, eu utilizo a tesoura de picote, porque depois que eu costurar um em cima do outro e desvirar, isso daqui não me cria muito volume. Essa tesoura também é muito boa quando a gente precisa refilar costuras arredondadas, onde eu tenho curvas, que ao invés de eu ficar dando aqueles pequenos piques, a tesoura já faz essa função para mim, já facilita o meu trabalho. É uma tesoura muito boa, eu uso bastante, inclusive com feltro, e ela tem uma durabilidade bem grande. Normalmente o feltro ele estraga um pouquinho mais rápido o nosso material, né? Ó, vou ter as duas partes já costuradas e refiladas. O que eu vou fazer? Colocar uma em cima da outra, alfinetar e vou costurar toda a volta, deixando uma abertura para eu poder desvirar essa peça. Uma pequena abertura. Alfinetem tudo bem alinhadinho, porque quando desvirar a peça fica melhor. Vou costurar toda a volta, respeitando o meu risco e deixando essa abertura. Vamos lá? Se eu quiser, posso dar um retrocesso aqui. Vou desvirar a peça, é interessante a gente manter esse retrocesso, porque eu vou forçar uma costura. Sempre respeitando a margem do meu risco. Tá vendo que eu não costuro até o final, né? Simplesmente sigo a margem de forma que quando eu virar o meu material, ó,
minha peça continua alinhadinha aqui na minha sapatilha. Parei, viram? Ela tá alinhada aqui no material. E também dou um retrocesso. Costurei deixando a abertura, vou retirar os alfinetes e vou cortar esses cantinhos aqui para tirar o volume da peça, ó. Então vou tirar ligeiramente a pontinha, sem cortar a costura, tá? Agora sim, vou desvirar a peça. Ajeito muito bem os cantinhos. E vou passar a ferro para ele ficar bem estabilizadinho. Tudo bem ajeitadinho, cuida dos bicos, tá? Para isso aqui ficar bem bonitinho. Vou passar a ferro e aqui, ó, eu já dobro, porque nós vamos fazer aquele mesmo pontinho invisível que nós ensinamos no kit de banheiro, tá? Para quem não assistiu, tem umas aulas aí para trás que nós ensinamos no kit de banheiro e lá nós também ensinamos como fazer o pontinho invisível. Vou passar aqui o ferro, vou dar uma assentada nesse material. Quem não quiser fazer com a manta R1, pode usar R2 e TNT também, tá? O único ruim do TNT é que eu não posso passar. Se eu passar ele enruga. Ó, alfinetadinho antes de rebater, porque agora eu vou rebater toda a volta dessa peça. Fecha aqui com pontinhos invisíveis, tá? Vou lá para a máquina de costura, rebater toda a volta. E aí eu vou ter este resultado aqui, ó. Se dá pra ver por esse lado, este resultado aqui, ó. Uma peça rebatida e fechadinha. Eu fiz aqui a marcação de um círculo, porque nós vamos costurar aqui agora com ponto decorado ou ponto reto, para eu criar um fundo para essa cestinha. E aqui nós temos uma dica. Quanto maior o seu círculo do fundo, que não tem regra, tá? Mas quanto maior o seu círculo do fundo, mais baixinha fica a sua cestinha. Quanto menor, mais alta ela fica, tá? E aí vai depender o círculo que vocês fizerem do que vocês vão colocar dentro dessa cestinha. Eu vou costurar aqui toda a volta e aí a gente já vem com o fechamento dessa peça. Então nós vamos costurar exatamente em cima do risco, dentro da volta. Feito isso, nós temos este resultado aqui, ó. Nós vamos fazer as preguinhas, que é o que vai marcar o nosso cestinho e dar estrutura para ele. O que que eu vou fazer? Vou dobrando, ó, cada ponta, em cada pontinha, ou seja, eu vou fazer isso 6 vezes. Eu vou dobrar, posso utilizar aqui, ó, minha presilha como apoio. E vou marcar, eu utilizei 2 centímetros na pequena e 2,5 centímetros na grande, tá? Coloquem as presilhas ou alfinetem e veja se essa medida agrada vocês. Se não, é só mudar. Aqui também não tem regra, ó. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou utilizar aqui a própria placa de corte, ó. Vou marcar 1 polegada, que é 2,5 centímetros. Ó, marquei, coloco a presilha. Faço isso em todas as pontinhas. Vamos fazer isso daqui em 2. Eu tô usando o lápis giz, ó, que esse lápis apaga com ferro também. Mais uma presilha. E aí eu gosto de fazer de 2 em 2, porque senão fica muita presilha e acaba atrapalhando um pouquinho a costura. Peguei uma linha e uma agulha de mão,
passei as duas pontas pelo buraquinho dela para eu ter esse elo aqui, ó, para eu não precisar dar um nó no começo da costura. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar apenas o tecidinho interno, que no meu caso é o tecido verde, e exatamente nos 2,5 centímetros que eu marquei, tá? Dou um nozinho. E isso daqui eu vou passar umas 3, 4 vezes, para ficar uma costura bem reforçada. Quem tiver e quiser, em casa também pode colocar um botãozinho aqui para acabamento. Hoje em dia a gente encontra com facilidade aqueles botões de madeira, inclusive temáticos, né? Natal, infantil, fica bem bacana. Então, ó, vou passar umas 3, 4 vezes para ficar bem reforçadinho. Quem fizer ponto cruz pode fazer esse acabamento inclusive com aquelas linhas de ponto cruz, que é um pouquinho mais grossa. E aí eu passo aqui por baixo, ó, dou 2 nozinhos. Para ficar bem reforçado. E corro com essa linha aqui por dentro de um dos tecidos, para arrematar essa costura. Passo um pedacinho aqui por baixo e arremato. Nós vamos utilizar essa tesourinha, ó, que é de corte de precisão. Ela é bem afiadinha, então cuidado na hora de cortar para não cortar o tecido, apenas a linha. E após eu fazer isso nas 6 pontinhas, eu vou ter esses 2 resultados aqui. Lembrando que vocês podem ampliar ou diminuir o molde e utilizar não só para decorar sua mesa de Natal, mas como cestinhos organizadores de várias ocasiões e locais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui que a gente responde com o maior prazer. Até a próxima!